Estou confuso quanto ao entendimento da questão 146 do Livro dos Espíritos. Vou ler com calma a pergunta. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Quando dormimos e somos convidados ao trabalho mediúnico com os bons espíritos, ou seja, pelo desdobramento do sono, né? Não, a primeira parte é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta. Ele está afirmando, por enquanto ele está só afirmando. Vou repetir. Estou confuso quanto ao entendimento da questão 146 do Livro dos Espíritos. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Está afirmando. Quando dormimos e somos convidados ao trabalho, ou seja, desdobramento mediúnico com os bons espíritos, o que está ainda ao trabalho? É a alma? É o perispírito? A alma pode se alongar do corpo físico? O cordão de prata existe e ele age no perispírito ou na alma? São vários questionamentos, não só, mas sempre ligado ao desdobramento e o que vai e o que fica. Na verdade, a primeira coisa que tem que fazer é o conceito de Kardec sobre alma. O conceito de Kardec sobre alma, a gente não usa. O movimento espírita é muito rebelde, acaba não usando o conceito que ele deixou. Mas na conceituação de Allan Kardec, a alma é o espírito encarnado. Quando a alma desencarna, vira espírito. Então, assim, segundo a conceituação da obra de Allan Kardec, nós não somos, nesse momento, um espírito, nós somos uma alma. Nós não somos espírito. Só que o movimento espírita brasileiro fez uma bagunça e trata tudo como alma, depois trata como espírito, trata como se fosse sinônimo. Mas sempre que Kardec falar alma, ele está falando de seres encarnados. Quando ele estiver falando de espíritos, aí ele está falando de seres desencarnados. Então, a alma tem uma sede específica no corpo, ou seja, quando o espírito está encarnado, ele habita algum lugar em particular, nós sabemos que a alma, a alma no sentido do espírito, ele está em todo o nosso corpo. E o perispírito, que é o que envolve o espírito, está vinculado ao corpo molécula a molécula, em todos os pontos que a gente tem. Mas os espíritos dizem que algumas entidades possuem uma coloração diferente, que vai desde o rubi até um dourado brilhante, de acordo com determinadas condições de cada espírito. Isso aí não é uma coisa que é idêntica para todos, a luminosidade difere, a intensidade dessa luz, e é possível perceber naqueles que têm o aspecto intelectual bem mais desenvolvido, uma intensidade mais luminosa em torno da mente, aqueles que possuem um trabalho de emotividade na área do coração mais efetivo, têm a área do peito mais radiante, mas essa luminescência, cérebro, coração, não significa dizer que a alma está morando no cérebro ou que a alma está morando no coração. O espírito reside no corpo como um todo. Ele está habitando o corpo por inteiro. Inclusive, nas obras espíritas, quando se fala da epífise, fala-se que na hora da mediunidade ela fica luminosa. Não quer dizer que o espírito esteja bem ali na epífise, mas é o ponto onde as concentrações de energia se fazem maiores. Então, na primeira parte da sua pergunta, a discussão sobre onde está a alma ela não está num lugarzinho específico, na ponta do dedo, na orelha, dentro do cérebro. O espírito anima o corpo como um todo, e o perispírito, então, realiza esse trabalho de conexão, trazendo as sensações para o espírito e levando as impressões do espírito para o corpo. E aí, então, quando chega a hora de um desdobramento, quem sai? Quem sai é o espírito com o perispírito junto. É isso que sai. E aí a gente se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual. Existe uma camada nossa chamada duplo etérico, que essa camada ela é do corpo físico, ela não é do corpo espiritual. Então, se você desprender e levar o duplo etérico junto, você fica meio bobo, fica sem muita lucidez. Tem que voltar no corpo, deixar o duplo etérico para sair mais leve e seguir viagem.
E aí, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ocorre até um desdobramento que o cara desdobra com o duplo etérico, ele volta para encaixar o duplo etérico no corpo e depois sair uma segunda vez mais consciente para as tarefas que ele tem para desenvolver. Então, essa dinâmica toda diz para nós o quê? Que a alma é o espírito encarnado, quando chega a hora do desdobramento, desconecta-se o espírito e o perispírito do corpo, e o corpo fica aqui. E quanto ao cordão de prata, esse cordão de prata assim nomeado, ele não é muito típico dentro da literatura espírita. Nós temos várias outras doutrinas que usam essa terminologia, cordão de prata, para simbolizar um vínculo que existe entre o espírito e o corpo. A doutrina espírita não costuma usar, mas acredito que você já está falando das conexões do espírito com o corpo, dos vínculos, eles saem do coronário, do alto da cabeça, e se vinculam ao corpo físico. No livro Nosso Lar, você vai encontrar ali uma visita de umas pessoas encarnadas que vão lá, que parecem uns escafandristas, com vestimenta estranha, com um negócio ainda da cabeça, são as conexões com o corpo físico. Eles saem para essa região para ter esse envolvimento, né, esse desdobramento no mundo espiritual, mas com as conexões com o corpo físico. Então, respondendo à sua pergunta, quem sai do corpo é o espírito, evidentemente envolto no seu perispírito, e o cordão de prata, que na verdade pode-se dizer que seja no fundo, as conexões que existem entre o espírito e o corpo, elas são não tratadas com esse rótulo de cordão de prata, mas elas existem e vão acompanhar cada um de nós nos nossos desdobramentos.